A proposta do Poder Executivo, aprovada pela maioria dos vereadores de Campo Mourão, que reduz de 4 para 2 horas a carga horária de médicos nas unidades básicas de saúde, ainda é uma questão não resolvida. Em reunião realizada na noite de quarta-feira na Prefeitura, o promotor André Del Grossi avisou que, caso a lei seja sancionada pela prefeita, vai propor uma ação de inconstitucionalidade junto à Procuradoria-Geral do Estado. Ele entende que a redução da jornada dos médicos é danosa para a população e a lei é inconstitucional. O Ministério Público não faz consulta a outros órgãos. Então, nesse sentido, o Ministério Público não foi consultado a respeito do projeto, do trâmite. No entanto, uma vez que o projeto foi aprovado recentemente e seguiu para a sanção da chefia do Executivo, então o Ministério Público instaurou o procedimento para acompanhamento do ingresso desta norma no ordenamento municipal. Caso haja o ingresso, é que a partir disso, então, vão ser tomadas as providências mencionadas. Antes disso, o Ministério Público apenas acompanha. Se ela não for sancionada, o que era a expectativa quando foi convocada essa reunião, então não haveria motivo para a ação de inconstitucionalidade, já que ela não entrou no ordenamento jurídico. Apesar do debate ter sido um pouco acalorado, o Ministério Público mantém o mesmo posicionamento de antes da reunião? Sim, porque as razões que levaram ao posicionamento já amplamente divulgado, elas são jurídicas, não é? Elas são razões de direito. Né? Diferentes pessoas apresentaram seus pontos de vista, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista pessoal. No entanto, apenas do ponto de vista jurídico e do impacto da população é que isso deve ser avaliado em relação à questão de inconstitucionalidade. A solução alternativa que o Ministério Público propôs, que a princípio não foi admitida, é no sentido de que se vetasse o texto da lei, então essa redução da carga horária dos médicos fosse melhor discutida numa preparação de um novo projeto de lei, em que houvesse medidas de planejamento de como ela iria acontecer, de que maneira isso iria impactar para a população, não é? Para que não houvesse prejuízo. A prevenção de prejuízos é a palavra-chave nesse caso. A reunião contou com a presença do secretário municipal de saúde, Márcio Alencar, o procurador jurídico, Márcio Berbet, 5 vereadores representantes do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Regional de Medicina, líderes comunitários, médicos e imprensa. Depois de mais de 3 horas de debates acalorados entre defensores e críticos da redução da carga horária, a reunião solicitada pelo promotor foi encerrada sem uma definição. Nós evidenciamos aqui no debate que a matéria já é pronta do Ministério Público, em havendo um entendimento da Secretaria de Saúde do município de Campo Mourão em sancionar a lei, que ele tomará medidas por entendimento do Ministério Público ser contrário a ter o prejuízo de atendimento da população. O nosso entendimento é que, desde o primeiro momento que nós tomamos a medida de encaminhar à Câmara, nós tínhamos a convicção que isso não traria prejuízo à comunidade. Porém, se o entendimento do Ministério Público, mesmo sem nós sancionarmos e sem mostrarmos que não trará prejuízo à comunidade, entende que tomará as medidas necessárias contra o município, o posicionamento enquanto Secretaria de Saúde é que nós, infelizmente, não vamos sancionar a lei. Não vou sancionar uma lei, quem sanciona obviamente é a prefeita, mas o meu posicionamento como secretário é que nós não vamos tomar uma medida dessa para que sofrer nenhuma penalidade. O nosso objetivo é trabalhar na maior tranquilidade possível, sem trazer prejuízo. E vamos mostrar para a sociedade se essa medida que algumas pessoas entendem que é a melhor, que prejuízo vai trazer para a sociedade. O meu entendimento é que não traria prejuízo. Nós defendemos isso, entendemos dessa forma, mas não foi a compreensão do Ministério Público e eu vou sugerir à prefeita, eu particularmente vou sugerir à prefeita que a lei não seja sancionada. O secretário já considera a posição do Ministério Público intransigente? Não.
Eu acho que é o papel do Ministério Público. Se ele entende que é dessa forma, eu vejo que nós, poder público, e eu como servidor público que sou também, estou agindo dentro de uma coerência e de uma tranquilidade. Eu seria pouco inteligente se tomar uma medida havendo em público o Ministério Público se expressar que nós seríamos penalizados em sancionar a lei. Então não vejo que eu seria pouco inteligente se sugerisse para o prefeito sancionar a lei. Como tive a responsabilidade de encaminhar à Câmara solicitando a aprovação da lei, também vou ter a mesma responsabilidade de sugerir à prefeita que não faça a sanção da lei. O médico Arthur Andrade, funcionário da Prefeitura há mais de 20 anos, defende a redução da jornada. Ele diz que sempre existiu um acordo de cavalheiros entre médicos e município para compensar os baixos salários. Estou na Prefeitura desde 1993. Naquela época já houve um acordo de cavalheiros, assim, com todo mundo que entrou. Olha, atendam 16 pacientes, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, existe essa recomendação, um paciente a cada 15 minutos. Mesmo, com licença, Francisco, enquanto você falou, eu fiquei bem quietinho no meu canto aqui. Então, existe essa recomendação de 15 minutos em média para cada paciente atender, e também porque o número de 16 pacientes, falando do ponto de vista psicológico, é o quanto a gente pode atender para não ter uma sobrecarga psicológica de estresse e tal. Existe essa questão também. Então, 16 pacientes em 4 horas. Mas existe também algumas características do atendimento que a gente faz na unidade básica, que é simplesmente fazer um acompanhamento. Pacientes que precisam uma consulta com o oftalmologista, ele tem que passar na consulta com o clínico na unidade básica. Isso leva 2 minutos escrevendo devagar. Tem pessoas que precisam um retorno ao ortopedista, já que foi falado em ortopedia. Que eu saiba, pelo menos não vale o ortopedista pedir para que seja feito um retorno agendado direto. Tem que passar pelo clínico, mas uma coisa que leva 2 minutos. O atendimento de 2 horas eu acho que é perfeitamente factível, e desde que seja exigido daí também. Porque aí vamos fazer uma meia-culpa. Eu sei de colegas que não atendem 16 consultas. Eu sei de colegas que ficam 40 minutos no posto de saúde. E se começar a exigir essas 2 horas, vai ter gente que vai ficar mais tempo e vai ter gente que vai atender mais pacientes. Isso aí não tenha dúvida. Mas aí a questão é realmente aí fiscalizar e exigir que isso seja cumprido. Porque a questão da gente ficar às 4 horas, eu sou sincero, e aí o que move a gente? Eu vou ser sincero aqui, é a parte financeira. Não vamos tapar o sol com a peneira e dizer que é outra coisa, né? Que estou atendendo lá só porque eu gosto da população. Eu gosto, eu acho que eu atendo com carinho o pessoal. Acho que não tem reclamação do meu atendimento lá no posto. Eu atendo, mas a parte financeira, eu tenho que, como diz minha esposa, eu tenho que garantir o leitinho das crianças. Então, se eu tiver... Não, eu vou. Se eu passar o tempo que eu passo no posto, no meu consultório, atendendo consulta de convênio, eu ganho mais no final do mês do que o que eu recebo pela prefeitura.